O Brasil não teve dinheiro para ajudar o Rio Grande do Sul e precaver mais uma tragédia, mas tem dinheiro para o show da Madonna. Afinal de contas, a prioridade não é a vida dos brasileiros, é o pão e o circo. É a festa da democracia no ano de eleição com o seu dinheiro. Você sabe muito bem, o ano passado o Rio Grande do Sul passou por uma calamidade similar à que acontece esse ano. O governo Lula disse que enviaria 500 milhões de reais para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Enviou apenas 375 milhões. O restante ele alocou para coisas mais importantes, como Lei Rouanet, como viagens, como os móveis, o mobiliário da Janja. E o governo do Rio Grande do Sul ficou chupando o dedo sem ver os 125 milhões de reais. O Eduardo Leite também não falou nada, o dinheiro não caiu na conta e ele ficou calado. Veio um novo ano, veio uma nova tragédia e o Lula fez o quê? Disse que torce pro Grêmio e pro Internacional. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Como se a população do Rio Grande do Sul estivesse preocupada com o Grenal, enquanto seus parentes morrem afogados, morrem soterrados, enquanto suas casas são alagadas por mais uma tragédia que poderia, muito bem, ter sido, se não prevista, amenizada com obras de infraestrutura e com obras de prevenção, coisa que é comum e costumeiro não acontecer no Brasil. É sempre assim, acontece uma tragédia, vai o governador, aparece o imbecil do presidente, falam que vão fazer tudo, no ano seguinte a mesma coisa. Foi assim como Brumadinho e Mariana, é assim que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Só não foi assim em São Paulo, porque o governador era o Tarcísio de Freitas, nós tivemos um estado calamitoso no início do ano passado, o governador foi até lá e resolveu o problema, tem tomado medidas desde então para estabelecer a ordem no local. Mas o São Paulo, como sempre, foge à regra do Brasil. Só que no meio disso a gente vai para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai ter um show da Madonna, como se o brasileiro quisesse um show da Madonna. Pegar essa pessoa com essa máscara verde aqui fazendo um ensaio. Enfim, foram 17 milhões de reais de dinheiro público pagos para o show da Madonna. Somente a Prefeitura do Rio, onde o Eduardo Paes é aliado da primeira hora de confiança do Lula, gastou 10 milhões de reais desse cachê. Como se não tivesse outras prioridades no Rio de Janeiro, por exemplo, armar a polícia carioca. Por exemplo, investir em segurança, talvez comprar um caveirão, talvez investir em blindados para a polícia, em escudos balísticos, enfim. Prioridade no Rio de Janeiro é o que não falta, mas show tá sempre na linha prioritária. Só que assim, tem uma coisa interessante na Madonna. Tá vendo esse cartaz aqui? A Madonna fez parte da campanha Ele Não. Ela fez o L. Ela faz parte dos artistas intelectualmente engajados que ajudaram a sustentar a democracia do Brasil. Então, nada mais justo do que pegar o seu dinheiro à força e distribuir para a Madonna. A Globo News está em êxtase, a Dani Lima deve estar raspando a bunda no asfalto, tá até cantando ao vivo de alegria, porque vai ter um show da Madonna. Come on, Vogue, let your body move to the music, hey, 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 come on, Vogue. Vai, Valdo, come on, Vogue. Só que nem tudo deu certo. Tava lá o jornalista da Rede Globo, cobrindo a cobertura do grande show da Madonna, quando um munícipe resolveu falar algumas verdades. E aí ele mandou a real, o pessoal tá passando fome e vão gastar 20 milhões com o show? Dá uma olhada. Helter, com certeza, a gente chegou aqui bem cedinho e eu tô me sentindo, hoje é dia 1º de maio, mas tô me sentindo dia 31 de janeiro. 20 milhões desse show, A pessoa tá aqui falando sobre o que ele pensa sobre o show, mas atrapalhando um pouquinho o nosso trabalho. Daqui a pouco, Helter, a gente volta para conversar. Tá bom, obrigado. E ele fechou com chave de ouro, imposto é roubo, e é mesmo. Ou você dá o seu imposto espontaneamente, você acorda, oba, é dia de pagar imposto. Hoje tem o IPTU, chegou o meu IPVA, venceu o Simples, hora de pagar, grande dia. O cara toma força. Você trabalha para pagar imposto, você não trabalha para comprar nada, porque tudo você é quadritributado. A máfia tributária brasileira é absurda. E a gente vive ainda sob uma reforma tributária feita pelo Haddad. É óbvio que existe caos. Existe caos, existe desordem e existe a insegurança jurídica. E no meio disso, uma adolescente de 15 anos de idade foi presa pelo 8 de janeiro. É importante dizer que, segundo as leis petistas, ela é de menor. E os de menor não vão presos, exceto se for pelo 8 de janeiro. A esquerda tá calada. Se fosse um menor de idade estuprando, matando, sequestrando, traficando, aí estaria tudo bem.
Mas não, como era uma garota lutando por um país melhor, participando de uma manifestação que infelizmente extrapolou a razoabilidade, ela vai presa por ato terrorista? E tá tudo bem? Porque é importante dizer, inclusive, que quando houve a prisão rasteira ali de 1,5 mil pessoas, manifestantes entre crianças, idosos, portadores de necessidades especiais, toda a esquerda ficou calada. Ninguém disse um A. Inclusive, a mídia ficou silenciosa, porque a moça, ela tem transtornos especiais, ela tem TDAH, precisa de atenção especial, mas ninguém emitiu uma única nota em favor dela. Afinal de contas, não importa o quadro da pessoa. Se ela não apoia o petista que está na presidência, não tem direito no país. Não existe garantista, não existe comissão de prerrogativas da OAB, não existe advogado, não existe direitos humanos. Existe apenas o rigor da cabeça do julgador, porque nem a lei determina isso. E sabe o que é pior? A menina agora, ela é atormentada por medidas socioeducativas, que consistem em prestação de serviços comunitários e um tratamento psicológico para abandonar os pensamentos extremistas, além de sessões semanais com uma assistente social que critica o ex-presidente Bolsonaro e pessoas de direita. Isso é lavagem cerebral, isso é tortura. Isso que estão fazendo com ela é muito similar ao que faziam em Cuba para acabar com as tentativas homossexuais das pessoas, dizendo que aquilo mereceria um tratamento psicológico em colônias de trabalho forçado. Estão torturando a garota para que ela tenha repulsa aos valores políticos que ela acredita. E ninguém fala nada. Ninguém está tocando no assunto. Isso é uma barbárie. Isso é uma atrocidade. Estão ferindo direitos humanos. Estão torturando sob o governo Lula. É uma comissão de tortura. E todos ficam quietos. A ditadura comunista está sendo implementada no país nesse exato momento. Cadê a ONU? Ninguém fala nada. Cadê os defensores dos direitos humanos? A menina foi algemada para a delegacia sem direito a advogado, sem direito a defensor público. Ela ficou encarcerada em uma cela, sendo torturada psicologicamente pela carcereira, que disse que era comum as pessoas morrerem enforcadas ali. Imagine se essa garotinha fosse um de menor que tinha sido preso por estuprar alguém. A esquerda está regozijando. Marcelo Freixo está montando piquete. Se o Flávio Dino não tivesse apagado dolosamente aquelas imagens, nós teríamos provas para ver a dimensão, se é que houve, da participação dessa garota. Mas nem provas para acusá-la existem. E antes que vocês venham falar, fake news, qualquer coisa, tá aqui, ó, Revista Oeste deu a notícia, tá aqui a manchete, o link tá aqui abaixo para você poder ir lá e aferir essas notícias. Fiquei horrorizado quando tive acesso a esse conteúdo, é revoltante, porque isso é uma prática brutal. E se não é o jornalismo sério da Revista Oeste, ninguém estaria sabendo o que está acontecendo. E sabe o que também é absurdo? A Folha, em 2024, descobriu, novidade, hein? Inventaram a roda de novo. Descobriu que homens são diferentes de mulheres. Pois é. O mundo antes de 2024. Homens e mulheres são diferentes. Mundo em 2024. Peraí, vou fazer um estudo científico para verificar se os fascistas têm razão e se os homens e as mulheres são diferentes. Novo estudo reforça a tese de diferenças atléticas entre homens e mulheres trans. Mas assim, é claro que nem todo mundo concordou com o estudo que diz o óbvio, porque você vê um cara e uma mulher pequenininha, você vai ver a diferença de corpo. E aí, os defensores da ciência começaram a acusar de transfobia, por falar o que a ciência determina. É incrível, né, a hipocrisia dessa gente. Inclusive disse o seguinte, olha só, a ideia de que as mulheres trans vão dominar o esporte feminino é ridícula, disse Joanna Harper, uma pesquisadora líder de atletas trans e bolsista pós-doutorada na Universidade de Saúde e Ciência de Oregon. E assim, essa é a qualidade dos membros da academia, deve ser a mesma turma que gerou os pesquisadores da USP, que fazem a aferição de pessoas em eventos e que não conseguiram mapear, ou melhor, maquiar o fiasco da manifestação do Lula e disseram que tinha 2.000 pessoas ali, ainda com eles jogando pra cima. Agora, sabe o que é bizarro? 5 estudantes norte-americanas resolveram protestar contra atletas trans no arremesso de peso. Porque, vamos lá, você pega uma mulher para arremessar um peso e pega eu, é naturalmente que eu vou arremessar mais longe. Você pega um homem atlético, uma mulher atlética, o homem vai arremessar mais longe. Ele biologicamente é mais forte. E o que as meninas fizeram? Um protesto silencioso. Se recusaram a arremessar os pesos, porque elas sabiam que iam perder. A atleta trans, que era um homem biológico forte, que iria ganhar. Sabe o que aconteceu? Foram banidas, suspensas ad eternum da competição. É isso que acontece no mundo hoje, se você tem opinião contra o discurso mimimizento e chato da esquerda. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.